nosso boa noite, que essa noite venha com toda a luz, com toda a paz, irradiando por todos os lugares do universo. Que esse boa noite seja dentro do nosso Evangelho, o Evangelho do Centro Espírita Cearense. Nós, nesse momento, agradecemos por essas oportunidades, por tudo que nos é dado, as coisas mais simples e as coisas que são mais difíceis. Nós temos que dar graças a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui, por essa oportunidade de ouvirmos o Evangelho. Que a paz, o amor de Jesus esteja presente sempre em nossos corações, nas nossas entranhas das almas, nas nossas almas. E que possamos ter a consciência, a certeza da presença desse nosso irmão maior, que é Jesus, a presença de Deus, que está em todo o universo, que está em toda a parte, inclusive dentro de nós. Uma boa noite e que a paz e o amor esteja presente em nossos corações, sempre, em nossas atitudes, e que assim seja. Boa noite, meus amigos. Vamos dar início a mais um Evangelho da Noite. O Evangelho que se encontra no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item A Vida Futura. Item 1. Apenas ideia muito imprecisa tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjo e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observação das leis de Deus era compensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigos da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como a lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal a respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio para completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem
Qualquer dúvida a esse propósito facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorização descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas ou informadas que existem dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim patente fica a verdadeira justiça de Deus. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje tem como tema a vida futura. A primeira ideia que precisamos considerar é que a vida futura é uma realidade que o espírita já sabe que existe. Outra coisa, a ideia de vida futura está presente também em outras crenças. Mas aí a gente pergunta, o que é essa vida futura que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz em seu capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo? Quando olhamos para o passado, na época de Moisés, sabemos que os judeus dessa época não sabiam muito sobre um mundo onde a justiça de Deus reina para todos. Os judeus achavam que toda bênção, toda recompensa é para a vida na terra. Era compreensível que pensassem assim. Eles, os judeus, não tinham conhecimento das verdades divinas. E o que Moisés tentou fazer foi educar um povo pastor e ignorante, como diz o Evangelho, à luz dos mandamentos divinos, dando a eles a primeira revelação. E aí nós podemos já aqui entender que a segunda revelação dessas verdades vem com o Cristo Jesus, que também trouxe um conhecimento para o povo de sua época, povo de conhecimento também limitado. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que Jesus apresentou a vida futura de maneira que não complicasse os seus ensinamentos. Daí a ideia de ter ali apresentado a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, cuja ação ninguém pode fugir. E os ensinamentos de Jesus foram muitas vezes distorcidos. É por isso que hoje muitos que acreditam na vida futura têm uma ideia vaga do que seja, muitas vezes equivocada, devido a essas distorções. Mas nós sabemos que o Espiritismo vem como terceira revelação, em uma época em que a humanidade já está madura o suficiente para entender essas verdades divinas. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra que, no momento em que a doutrina espírita foi apresentada ao mundo, a vida futura deixou de ser um simples artigo de fé, uma possibilidade, e passou a ser uma realidade material, ou seja, ela existe. E agora surge a pergunta: o que fazer para chegar à vida futura? Não nos preocupemos com isso, porque todos nós chegaremos. O que devemos nos perguntar é sobre o conhecimento dessas verdades divinas trazidas por Moisés, Jesus e o Espiritismo. Devemos perguntar pela conduta que estamos tendo para chegar lá. Perguntar pela prática do bem, pela prática do amor, do perdão, da caridade que temos que fazer. O que nós temos realmente que perguntar é pela resignação,
pela resiliência e pela consciência do que estamos passando e o que temos que passar nessa caminhada. Essa é a realidade posta para todos nós. Enquanto isso, meus irmãos, enquanto caminhamos, vamos nos ajudando e pedindo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que também nos ajudem. Muita paz. E assim damos a continuidade desse trabalho de todo dia, que é dado para nós essa grande oportunidade. E agora já encerrando, pedindo aos amigos espirituais, a Deus, pela fluidificação das águas de todo o universo. Essas águas que vão nos servir como remédio para que possamos nos fortalecer, para que possamos estar em paz. E que o Senhor Jesus, na sua presença, sempre nos fortaleça, sempre nos ilumine e nos torne pessoas melhores. Que assim seja.